SBT Notícias está no ar ao vivo com as principais informações do Brasil e do mundo. Eu sou Analice Nicolau e conto com a sua companhia nesta quinta-feira. Veja comigo os nossos destaques. DJ Renan da Penha se entrega no Rio de Janeiro. O criador do Baile da Gaiola vai cumprir pena por associação ao tráfico. Não dá para mim ficar foragido, sem trabalhar, com a vida parada. Então é melhor eu estar me entregando. Polícia prende pedófilo que agia no Distrito Federal e São Paulo. Bala perdida atinge adolescente que estava a caminho de passeio escolar no Rio de Janeiro. Policial militar é flagrado agredindo o homem que estava rendido em São Paulo. Nossa, mãe não fez nada. Prédios vizinhos aos edifícios que caíram no Rio de Janeiro começam. E eu começo esta edição falando direto com o nosso repórter Marcelo Bittencourt, que traz informações sobre um arrastão em um condomínio de luxo nos Jardins, área nobre de São Paulo. Bom dia, Marcelo. Qual foi a estratégia utilizada pelos criminosos para invadir o prédio, hein? Excelente dia para você também, Analice. Olha, nem mesmo quem mora em condomínios de alto padrão tem tranquilidade, nem mesmo, olha só, todo esse sistema de segurança, câmeras, sensores, portões, evitaram a ação desses criminosos. Por volta das 6 horas da tarde, Ana, 2 homens e uma mulher, eles chegaram aqui na portaria e aqui estava uma corretora de imóveis. Eles haviam marcado aí com essa profissional para ver um apartamento. Quando o portão foi franqueado, eles deram a voz ali de assalto. Essa corretora e também um funcionário que estava ali na portaria, eles foram rendidos. Este portão, Sérgio de Oliveira, por favor, no detalhe, esse portão aqui também foi aberto e por aqui 2 carros entraram com cerca de 5 pessoas dentro. Durante 1h30, eles fizeram um verdadeiro arrastão nesse condomínio que fica na região dos Jardins, bairro nobre da capital paulista. Invadiram pelo menos 4 apartamentos do 2º, 6º, 7º e 8º andar. Alguns moradores que estavam nos apartamentos foram feitos reféns e eles fugiram daqui levando joias. Nós temos imagens do exato momento em que a perícia esteve aqui, saiu do local, levando alguns objetos para o Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEI, que fica na zona norte da capital paulista, e a partir daí a polícia vai investigar para tentar chegar a esses criminosos. O bando experiente, de acordo com os policiais, eles roubaram todos os computadores, os HDs que ficam aqui, para evitar que as imagens que foram captadas pelas câmeras de segurança acabassem aí ajudando a polícia a identificar esta quadrilha. Mas um detalhe pode ajudar a polícia. Em um dos apartamentos havia um monitoramento particular e é através dessas imagens que a polícia começa a desenvolver o trabalho de investigação. Portanto, a polícia já está na rua, já está em posse desse material, tentando identificar esse bando que agiu aqui nos Jardins, bairro nobre da capital paulista. Ana. Valeu, Marcelo. Marcelo Bittencourt continua aí com a gente e traz novas informações a qualquer momento. A gente volta a se falar já já. Agora eu falo sobre a prisão do DJ Renan da Penha. Ele se entregou à polícia na noite desta quarta-feira. Renan é o criador do Baile da Gaiola, uma das festas mais populares do Rio de Janeiro. Ele foi condenado pela Justiça a mais de 6 anos de prisão por associação ao tráfico de drogas. Foragido há quase um mês, Renan deixou a delegacia da Ilha do Governador, na zona norte da cidade, sem dar entrevista. Mas gravou um vídeo falando sobre a decisão de se entregar. Não dá para mim ficar foragido, sem trabalhar, com a vida parada. Então é melhor eu estar me entregando, cumprindo o que eu tenho que cumprir e que a justiça vai ser feita de uma forma ou de outra, certo? O DJ foi levado para o Instituto Médico Legal, onde fez exame de corpo de delito. Em seguida, foi encaminhado para o presídio de Benfica. Acompanhado da família, Renan se entregou a agentes da Secretaria de Administração Penitenciária na Central do Brasil, no centro do Rio. O setor de inteligência do órgão foi o responsável por intermediar as negociações para a apresentação dele à polícia. Qualquer foragido da justiça, ele tem o direito de se apresentar
E é uma orientação da polícia, que se apresente naquela unidade que entender melhor. Através de advogados, através de parentes, a Polícia Civil vai tratar da melhor forma possível. Renan da Penha é o criador do baile da gaiola, na comunidade da Vila Cruzeiro, na Zona Norte, um dos bailes funk mais populares do Rio. O DJ foi condenado por associação ao tráfico de drogas. As provas usadas no inquérito foram uma foto postada nas redes sociais, onde ele aparece com uma arma de brinquedo, e o depoimento de um adolescente que o apontou como informante dos traficantes na favela. Em 2015, Renan já havia sido denunciado pelo mesmo crime, mas foi absolvido por falta de provas. A polícia também está em posse de imagens onde ele aparece falando com um dos chefes do tráfico na Vila Cruzeiro. Em seguida, o DJ caminha até um outro suspeito e o cumprimenta. Cresceu com essas pessoas, mas dado ao seu talento, que ele manifestou desde criança, isso o possibilitou de não seguir o mesmo caminho que essas pessoas seguiram. Agora não quer dizer que ele não as conheça. Considerar, cumprimentar eventuais ou supostos traficantes, isso como um crime de associação ao tráfico, é desconhecer ou fingir que desconhece ou não querer ver a realidade na qual vive grande parte da nossa cidade, do nosso país. Em Bariê, na Baixada Fluminense, uma adolescente foi baleada no rosto durante uma troca de tiros entre policiais civis e traficantes. Daiele André Nunes, de 14 anos, estava a caminho de um passeio escolar quando foi atingida pela bala perdida. Segundo a Polícia Civil, que fazia uma operação para prender foragidos da justiça, o disparo teria partido de traficantes. Mesmo assim, as armas utilizadas pelos agentes foram recolhidas para a perícia. A vítima foi levada ao hospital e, de acordo com a polícia, não corre risco de morrer. A polícia prendeu um médico boliviano na Grande São Paulo acusado de usar documentos falsos para exercer a profissão no Brasil. Na delegacia, Moisés Rocha Aguilera não quis mostrar o rosto, mas nos últimos 5 anos ele atendeu pacientes e prescreveu receituários na capital paulista e na região metropolitana com documentos falsos. O médico formado na Bolívia não passou no Revalida, o exame que capacita o profissional a exercer a profissão aqui no Brasil, e decidiu usar os documentos de um amigo, também boliviano, com quem dividiu o apartamento logo que chegou ao país. Subtraiu esses documentos e apôs a sua fotografia naquele documento e passou a viver e trabalhar como se fosse a vítima. Neste vídeo, gravado dentro do hospital, a sogra do verdadeiro médico questiona o fraudador. Eu estou te falando, tá? Você não é. O verdadeiro médico, que prefere não se identificar, foi quem fez a denúncia, quando soube que o nome dele aparecia ao mesmo tempo no plantão de hospitais diferentes. O fato de que ele tenha feito isso comigo, para mim é triste, né? Ele é meu amigo, ele era meu amigo mesmo que essa situação chegue a tal ponto. Segundo as investigações, Moisés trabalhou por pelo menos 3 anos aqui na Santa Casa de Francisco Morato com os documentos falsos. Ele atuava como clínico geral e pediatra. A polícia já identificou outros 3 locais onde o boliviano também exercia ilegalmente a profissão. Em depoimento, Moisés confessou o crime. Ele vai ser indiciado por exercício ilegal da profissão e falsidade ideológica. Nós tentamos entrar em contato com a Santa Casa de Francisco Morato, mas não tivemos retorno. Começaram a ser demolidos os 2 prédios vizinhos aos edifícios que desabaram há 2 semanas no Rio de Janeiro. Os trabalhos devem durar 1 mês e estão sendo feitos manualmente para evitar danos nas construções ao redor. 24 pessoas morreram na tragédia. As demolições estão A polícia do Rio Grande do Sul descobriu um laboratório de criação de moedas virtuais. O uso das chamadas bitcoins no tráfico de drogas também é investigado. Um suspeito foi preso. Mesmo com a produção recorde de etanol nas usinas brasileiras, o preço não caiu nas bombas.
O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, afirmou nesta quarta-feira que o programa Minha Casa Minha Vida só tem recursos até o mês de junho. Para o restante do ano, é necessário que o Ministério da Economia libere mais dinheiro. A polícia não tem pistas do homem que esfaqueou uma menina de 11 anos em frente a uma escola em Pirapora do Bom Jesus, na Grande São Paulo. O crime deixou a população da cidade de 18 mil habitantes apavorada. No dia do aniversário da estudante Natália Ribeiro, que morreu afogada há quase um mês em um lago de Brasília, familiares e amigos protestaram contra o rumo das investigações. Em nota, a defesa de Wendel acrescentou que as imagens não devem alterar o curso das investigações, pois não apresenta evidências de qualquer agressão. Ainda segundo a defesa, laudos técnicos e depoimentos de testemunhas mostram que a morte de Natália Ribeiro foi uma trágica fatalidade. Sérgio Cortez, ex-secretário de Saúde do governo Sérgio Cabral, deixou nesta quarta-feira o presídio de Bangu 8, onde estava preso havia 8 meses. O Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus ao ex-secretário na última terça-feira. E olha só, índios de todo o Brasil estão chegando a Brasília para participar da 15ª edição do acampamento Terra Livre. Você vai ver a seguir: corpo de mulher é encontrado dentro de mala na Grande São Paulo. Idosa morre vítima da supergripe no Espírito Santo. É o primeiro caso no estado. E na capital paulista, assaltantes invadem e assaltam condomínio de luxo em bairro Nobre. Você vai ver já já no SBT Notícias. Agora são 3 horas e 55 minutos e você assiste ao SBT Notícias. Novas imagens divulgadas nesta quarta-feira mostram os últimos momentos do motociclista morto em um suposto confronto com a Polícia Militar do Paraná. Nas cenas, o jovem foge de uma viatura perto do local em que fazia manobras arriscadas com amigos. Começou no Fórum de Almirante Tamandaré, no Paraná, o julgamento do casal suspeito de matar o menino Isaac, de apenas 6 anos. O crime foi em agosto de 2017. A mulher acusada era vizinha da família e tomava conta do garoto. E olha só, vários apartamentos de um condomínio na região dos Jardins, em São Paulo, foram invadidos e roubados por uma quadrilha na noite desta quarta-feira. Para entrar no prédio, os criminosos se passavam por pessoas interessadas em comprar um dos imóveis. O repórter Marcelo Bittencourt tem mais informações sobre esse caso. Marcelo, os criminosos conseguiram fugir antes da polícia chegar, é isso mesmo? Exatamente, Analice. Olha só o cúmulo, o ponto que nós chegamos. Eles conseguiram fugir aí antes da chegada da polícia. Primeiro, marcaram um encontro aí com uma corretora de imóveis por volta das 6 horas da tarde de ontem. Eles chegaram, 2 homens e uma mulher. A porta principal foi franqueada, foi aberta, e a partir do momento que eles estavam dentro do condomínio, eles renderam essa corretora e também um funcionário que estava na portaria. A partir daí, o portão lateral principal, que dá acesso ao estacionamento, foi aberto. 2 carros entraram com pelo menos 5 pessoas. Durante 1h30, eles invadiram 4 apartamentos do 2º, 6º, 7º e 8º andar. Alguns moradores foram feitos reféns, foram amarrados, deixados dentro do banheiro da própria residência. Enquanto isso, eles roubaram tudo que encontravam ali pela frente. E o objetivo ali eram joias. Depois fugiram, mas antes ainda levaram todos os computadores que ficavam ali na recepção para evitar que as imagens captadas pelas inúmeras câmeras de segurança fossem usadas pela polícia. A PM foi acionada, chegou rapidamente, mas os criminosos conseguiram fugir. A perícia esteve no local, recolheu alguns objetos de dentro dos apartamentos roubados, e a polícia tem uma informação de que um desses apartamentos havia um monitoramento interno. E são estas imagens que vão ajudar a polícia a chegar até esses criminosos que seguem foragidos. Ana. Obrigada, Marcelo. Marcelo Bittencourt continua aí com a gente e traz novas informações a qualquer momento. O laudo da Polícia Técnica, divulgado nesta quarta-feira, revela que a menina Cauane, de 6 anos, morta durante uma festa no litoral de São Paulo, foi estuprada.
Agora eu falo sobre a prisão do DJ Renan da Penha. Ele se entregou à polícia na noite desta quarta-feira. Renan é o criador do Baile da Gaiola, uma das festas mais populares do Rio de Janeiro. Ele foi condenado pela Justiça a mais de 6 anos de prisão por associação ao tráfico de drogas. Em Barier, na Baixada Fluminense, uma adolescente foi baleada no rosto durante uma troca de tiros entre policiais civis e traficantes. O Brasil perdeu 43 mil vagas de trabalho com carteira assinada em março. O número reflete o fraco desempenho da economia. Os números do emprego e o cenário exterior ruim contribuíram para uma disparada do dólar nesta quarta-feira, que encostou nos R$4, algo que não acontecia desde o período pré-eleitoral. O principal índice da Bolsa de São Paulo caiu quase 1%. Pesquisa Ibope encomendada pela Confederação Nacional da Indústria mostra que o governo Jair Bolsonaro é aprovado por 35% da população. É o pior desempenho de um presidente eleito em início de primeiro mandato desde a redemocratização. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, negou o pedido de impeachment do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, apresentado pelo deputado Marco Feliciano, do Podemos de São Paulo. O parlamentar acusou Mourão de conduta indigna e de tentar conspirar para conseguir o cargo do presidente Jair Bolsonaro. Os partidos que não investirem o mínimo exigido em campanhas femininas, que é de pelo menos 5% dos recursos do fundo partidário, não vão ser mais punidos. E começaram a ser demolidos os 2 prédios vizinhos aos edifícios que desabaram há 2 semanas no Rio de Janeiro. Os trabalhos devem durar 1 mês e estão sendo feitos manualmente para evitar danos nas construções ao redor. 24 pessoas morreram na tragédia. Pelo menos 60 pessoas morreram em inundações e deslizamentos de terra na África do Sul. Uma encosta desabou no leste do país, arrastando várias casas e carros. Equipes de resgate buscam por sobreviventes. E olha só, 2 irmãos brasileiros foram assassinados em Ciudad del Este, no Paraguai. Eles haviam saído de Foz do Iguaçu para buscar uma grande quantidade de dinheiro e acabaram mortos a tiros. O caso está sendo investigado. Ainda no Paraguai, a justiça expulsou 12 estudantes brasileiros que cursavam medicina no país. A polícia norte-americana prendeu um homem que atropelou um grupo de pedestres numa rua da região do Vale do Silício, na Califórnia. Eu fico por aqui, mas estarei de volta amanhã com SBT Notícias. Após o intervalo, você fica na companhia de Cássio Zeiman, que traz esses destaques. Policial militar é investigado por agredir adolescente e homem já rendido em São Paulo. E Corinthians vence a Chapecoense e avança às 8ª de final da Copa do Brasil. É já no SBT Notícias.